Alô, meus irmãos, Pastor Moabel. É madrugada na América, mas vou lançar um vídeo e o título é: O que mais você deseja nesta vida? E vou ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vou contar a vocês um caso que aconteceu comigo aí pelo ano de 1975. Eu estava na cidade do Rocha, São Gonçalo, e estava frequentando a igreja do pastor José Pereira de Castro, um dos maiores pregadores que nós já tivemos. Entrou na eternidade há uns 35 anos e ainda não encontramos um substituto para ele. Não encontramos ainda. Mas foi meu pastor. Eu aprendi com ele. E no sepultamento dele, ele estava vestindo uma gravata que eu dei de presente para ele. Me orgulho muito disso, porque era um servo de Deus. Muito bem. Continuando. Nesta mesma época, eu conheci o pastor Luiz Carlos de Oliveira, que ele não era pastor, nem eu, e começamos a trocar ideias, porque eu conhecia o trabalho dele na Ponte Rio-Niterói, trabalhando, mas eu conhecia só o veículo que ele dirigia. Não via uma pessoa lá dentro, mas não podia imaginar que seríamos amigos no futuro. Muito bem. E trocávamos ideias, e trocávamos ideias, e trocávamos informações. E ouvíamos o pastor Nilson do Amaral Fanini, que eu considero o melhor pregador que já tivemos nos últimos 50 anos. A mãe era uma mulher muito pobre, e o pai também. Mas ele dedicou-se à pregação do Evangelho. E antes de sair desta vida, ele pregou em 90 países. Tenha paciência. 90 países é muita coisa. Para um menino pobre como ele era. Eu não tenho pressa para falar, eu tenho pressa para evitar os falatórios. Aquela coisa que leva meia hora para dizer que Jesus veio do céu à terra, né? E um dia lá sentado na sala do nosso amado irmão Luiz Carlos de Oliveira, o Senhor falou comigo de uma forma tão clara que eu me assustei. A pergunta foi: o que mais desejas nesta vida? Mas foi tão forte que eu não pude me esquecer. Muito forte. E fiquei pensando naquilo pelo resto da vida. Agora que reatamos a amizade, porque tínhamos nos separado há muitos anos, começamos a conversar novamente sobre estes assuntos. Hoje o pastor
Luiz Carlos Oliveira, ele é missionário no Amazonas. E ele foi lá, construiu uma igreja. Uma igreja serve para muitos anos, né? Ele vai sair desta vida, eu vou sair, e outros também vão sair, e aquela igreja ficará de pé, marco de uma história das mãos de um homem avivado. Porque o avivamento é trabalho, não é falar, não. Então, comecei pela vida fora a estudar mais e mais e mais para ver mais de perto a glória de Deus. Vi muitos milagres. De verdade. Eu cheguei a ver uma menina que nasceu com o movimento das pernas do lado oposto, um neném. E ela foi curada. E a coisa mais interessante disso é que eu estava envolvido e os pais dizem que foi eu que orei. Eu sei que orei, eu sei. Mas isso me traz uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho que manter isso, né? Muito bem. Nesta vida aprendi a reger coral, embora não trabalhei na área da música. Toquei trompete, toquei violão. Vocês entendem? Violão. Por onde vou, sempre levo o meu violão. Sim, que o violão é um companheiro inseparável do brasileiro. É. O violão é um companheiro inseparável do brasileiro e também do servo de Deus que toca na igreja, né? Toquei violão na igreja, tenho muito respeito a esse instrumento que Deus, por sua bondade, me ajudou a comprar. Toquei violão na igreja, toquei trombone de vara. Vocês estão vendo lá no fundo um trombone de vara? Toquei guitarra, embora nunca me associei muito a guitarras, mas ao violão. A harmônica, esse instrumento aqui. Esse instrumento é um instrumento que a gente carrega no paletó e ninguém sabe que você está à altura para fazer uma apresentação com o instrumento, porque a pessoa olha, você não tem nada na mão, aí você tira uma harmônica e grande parte do povo aprova esse instrumento que está em desuso hoje, não é? Fui me dedicando à pregação do Evangelho. Em um ano eu lembro que preguei 200 vezes. Né? E há pessoas que ficam incomodadas com isso, né? Um dia alguém disse assim para mim, como é que eu não lhe conheço? Eu não sou obrigado a ser conhecido. Eu quero ser ouvido. O que eu mais quero nesta vida? Servir ao Senhor. Ou com a minha harmônica, ou com o violão, ou no estúdio que aqui estou. Aonde houver uma oportunidade, aí está a chamada divina. Onde houver uma necessidade, está a vontade de Deus para o servo dele. Claro. Agora o tempo está passando. E os reis da terra estão tremendo de medo. Estão assustados. Porque, de um lado, investigações, de outro lado, perseguições, de outro lado, doenças, do outro lado, a economia, o colapso da economia.
E o anticristo está se preparando, o espírito dele, naturalmente, para entrar em ação. E tem um que resiste ao anticristo, que é a igreja. Que a igreja no original é masculino. Mesmo em português, o cabeça da igreja é Cristo, ele não pode ser uma cabeça masculina num corpo feminino, né? Vamos ter paciência. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não pode se manifestar, mas o espírito dele já está aí. Eu não quero jamais me meter em política, que eu não tenho inclinação para a política. Não tenho mesmo, reconheço que não tenho. Mas receber máscaras da China com o número 666, isso é muito comprometedor. Porque a palavra do Senhor diz que o anticristo vai usar este número, 666. Esta noite a minha esposa estava vendo um vídeo que estava falando sobre um dinheiro que está saindo e que também tem o número 666. Eu considero isso uma afronta para a igreja, um abuso do espírito do anticristo afrontando a igreja de Deus. E muitos obreiros não sabem o que dizer, não sabem o que fazer, porque o livro de Apocalipse consome anos de estudo para a pessoa ensinar sobre o livro. E estas coisas de besta, de falso profeta, de anticristo, de grande meretriz, isto está em Apocalipse. E você terá que ensinar sobre isto. Mas como você vai ensinar agora em cima da hora? Não dá. Então, há ainda um termo que fala sobre paz e segurança. Eu me lembro que eu diria há 60 anos atrás, o rádio estava ligado em Rio do Sul. E lá tinha a rádio Mirador, não sei se ainda está no ar. E eles falaram paz e segurança. E a minha mãe disse, quando disserem haverá paz e segurança, haverá repentina e grande destruição. E eu marquei aquilo. E encontro na Bíblia hoje. E encontro obreiros que não sabem o que fazer. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, outro afirma outra coisa. Chegam a dizer que o sinal da besta é o domingo. Que não se pode comprar e vender se não tiver o domingo, né? Sei lá, ou sábado, coisas dessa natureza. Então, meus amados irmãos, respondendo à pergunta de Deus, que Deus fez ao meu coração lá pelos idos de 1975, por aí, eu quero dar a minha vida a Deus, eu quero agradar a Deus. Não é à toa que muitas pessoas que eu converso, um dia conversando com uma moça, ela estava chorando e disse, conheço você há poucos minutos, como é que você pode falar tudo isso de mim? Como? É o Espírito Santo. Porque ninguém engana o Espírito Santo, ninguém engana o Espírito Santo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo no nosso ministério. Agora, povo meu,
Deus não pergunta só para um homem. Ele pergunta para a humanidade: o que mais tu queres nesta vida? Há pessoas que eles querem carros, que são, como se diz, o pobre quando fica rico, assim, rapidamente, de um dia para outro, ele começa a comprar um carro esporte, compra outro, e no outro dia troca, e no outro dia troca, e vai perdendo dinheiro, né? Porque ele é um pobre rico. Ele ficou rico, mas não se livrou ainda do espírito da pobreza. E começa a fazer isto. Eu conheço o caso de um obreiro que trocou o carro dele 8 vezes no ano. Eu acho até difícil de crer numa coisa dessa, porque eu não conheci na história um homem que tenha trocado o carro 8 vezes no ano. Porque aqui tem muita gente rica também. Mas com o dinheiro do outro, o que é que você não faz? O que é que você não faz com o dinheiro dos outros? Se você pode botar a mão e fazer o que quiser. Só que tem uma coisa. Jesus escreve, os anjos escrevem os nossos atos. E depois nós temos que prestar contas. Temos que prestar contas. É mesmo que você abra uma conta bancária e comece a emitir os cheques. Um dia eles vão lhe chamar e dizer: escute aí, quando é que você vai pagar esses cheques? E se você, cadeia. O que mais você quer nesta vida? Você quer carros caríssimos, mansões, um grande nome, mas quando abre a boca só se ouve jumentice? Isso é muito ruim. O que espera-se dos servos de Deus? Palavras de conforto para aquele que sofre. Eu estou falando nesta madrugada com pessoas que não têm o que comer no outro dia, que não têm como pagar o aluguel, que seu pai, sua mãe está à beira da morte e ele não tem nem como fazer o funeral. O pregador, ele tem que ser um homem que sente a dor das ovelhas. Ele não pode ser uma pessoa que passa e não vê e não está no meio da multidão. Não. O pastor de ovelhas está junto com o rebanho, dia e noite. Ele só vai para casa quando as ovelhas estão no curral. O que eu quero nesta vida? Eu quero servir a Deus. Eu quero ser ouvido. Quero tocar, quero cantar. Quero dar o meu melhor para Deus, mesmo aos 72 anos, porque eu passei toda a minha vida na igreja. E se alguém não gostar disso, o problema não é meu. Eu não pedi para nascer na igreja. Eu simplesmente nasci na igreja. E não quero desonrar aqueles que nasceram no mundo. Bem-vindos à casa de Deus. Onde quer que você estiver, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, há caminhoneiros que veem meus vídeos. Eu sei o que é ser caminhoneiro e estar nessas estradas da vida, longe de casa, longe dos amigos, longe dos filhos, deitado na cabine do caminhão. Que a cabine do caminhão é uma coisa muito doentia, porque ela não é desinfetada constantemente. Tem muitos germes lá dentro. Então, finalizando a minha mensagem, mais dia menos dia, com cabelos brancos ou não, você terá que encontrar-se com o Senhor de toda a terra.
e terá que prestar contas dos seus atos. É melhor, se você está longe de Deus, voltar-se para Deus. Se você nunca aceitou Jesus, é hora de fazer as pazes com o Criador e aceitá-lo. Se você está longe da sua família, procure voltar para a sua família, porque é uma riqueza que Deus deu a você. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que naquele grande dia, quando o Senhor chamar a mim e a ti, possamos nos encontrar além do rio, além do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo que Deus vos abençoe, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.